O melhor do Brasil está no campo, mas o agro não necessariamente está limitado ao campo, à roça, ao interior. Nas regiões rurais, as hortas urbanas são soluções sustentáveis e criativas que oferecem aí um uso rentável para terrenos baldios e regiões sem uso. Hoje nós vamos falar sobre esse projeto relevante, benéfico para a sociedade em geral. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoni. Carolina Afonso, coordenadora de projetos de sustentabilidade da Enel São Paulo. Um prazer recebê-la, Carolina. Obrigada, um prazer é meu. E olha só que projeto interessante, o projeto Hortas em Rede da Enel transforma terrenos abandonados em hortas urbanas e aí gerando renda, alimento e integração social. E são dezenas de hortas ativas e mais de 80 agricultores envolvidos. Como que funciona esse processo, Carolina, de transformar o terreno, subutilizado em horta produtiva? Então, atualmente, a gente tem um projeto, que é o Hortas em Rede, que busca trazer essas pessoas que têm interesse em plantar para dentro dos nossos terrenos que, por vezes, estão ociosos. Então, a gente implementa um contrato de comodato, onde eles assinam e tomam ciência de todas as regras de segurança ambientais que eles devem ter dentro do terreno. E, a partir disso, eles podem, através do contrato de comodato, executar agricultura urbana dentro desses terrenos. E esses terrenos aí são aqueles que acabava sendo feito por ocupação irregular, moradia irregular, e você acaba usando essa área, esse produtor, esse agricultor vai preservar, vai manter e até evita aquele problema que é um problema tão comum em São Paulo, infelizmente, roubo de fios, e tudo mais. Exato, um problema, o problema era o terreno ocioso, então descarte incorreto de entulho, de lixo, a gente tem muito também usuários que acabam ficando dentro da linha, a gente tem a situação das pessoas em situação de rua, que ela geralmente dentro desses centros periféricos, eles acabam também entrando dentro do terreno e por se tratar de uma área de linha de transmissão de energia, então alta voltagem, a gente tem um risco muito grande ali dentro. Então o projeto ele traz uma solução muito boa para esse problema, não só para a companhia, mas também para todos os envolvidos, O entorno ele tem essa retirada dos problemas vizinhos do terreno que ele mora, então as casas limítrofes ficavam antes em contato com esse entulho, com zoonoses, etc. E eles passam aí a ter contato com uma horta, O espaço livre, a cidade também ganha bastante. Então, é um ganho generalizado para a sociedade. E quais os critérios aí para selecionar essas áreas? Atualmente há um critério técnico, A área técnica é quem determina se o terreno pode ser ou não utilizado para hortas, uma vez que a gente tem que tomar em consideração, na verdade, a altura da torre, a disposição das torres, se é uma torre-chave, se é um outro tipo de torre, para que permita, dentro das regras, a utilização para hortas. Então, a gente tem uma delimitação de regras ali dentro do terreno, então é a partir dessa verificação técnica que a gente pode deixar como disponível ou não o terreno para a escolha dessas pessoas. E aí, falando um pouco mais de como eles chegam, geralmente eles chegam através de telefone ou e-mail. Nós temos também os fiscais que fazem essa verificação dentro das áreas, então, às vezes, até mesmo o fiscal orienta com quem entrar em contato, com a nossa equipe e tudo mais, e a partir daí que a gente entra em contato com essas pessoas que proativamente nos buscam para acessar o terreno. Hoje vocês estão em quantas cidades com as hortas urbanas? Oficialmente, nós temos 6 municípios que estão dentro desse projeto, uma vez que têm contratos de comodato, ou seja, estão regulares, Mas dentro do nosso mapeamento, a gente já entendeu que há outros municípios que têm também os terrenos sendo utilizados, mas que ainda não se regularizaram. Então, nós estamos também numa fase de buscar essas regularizações para trazer um pouco mais de segurança para esses agricultores também. Nós já voltamos ao assunto de hoje, mas agora é momento jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui novamente.
Nós precisamos, doutor, repercutir aqui dois assuntos: a proibição da produção de tilápia e importação da tilápia. O governo de Lula quer incluir a tilápia na lista de animais exóticos e invasores. Ainda que negue a proibição do cultivo brasileiro, os produtores estão apreensivos, claro, porque do governo da esquerda só se espera o pior. Tudo que dá certo, eles são contra e trabalham para prejudicar. E a tilápia, doutor, representa 70% da produção de peixe no país. Agora, ao mesmo tempo que o tema está em discussão, está a caminho do Brasil uma carga de tilápia importada do Vietnã pela JBS. Não é muita coincidência, doutor? Pois é, Joyce. Classificar a tilápia como um animal exótico invasor não significa proibir a sua produção, mas dificulta muito o licenciamento ambiental. Nós vemos hoje já uma média de 2 a 3 anos para licenciar um criatório de tilápia. Então, já é um prazo bastante longo, né? E nós vimos que a tilápia demorou anos para se desenvolver aqui no Brasil como uma alternativa às pequenas propriedades rurais. Nós vimos que foi um investimento alto, longos anos de pesquisa, de investimento para que os criatórios fossem sendo desenvolvidos. E agora o Brasil se tornou um importante criador, é o 4º maior criador do mundo de tilápia. Então, é muito tempo, já 2 a 3 anos para esperar para licenciar um criatório de tilápia. Agora, classificando a tilápia como uma espécie exótica ou invasora, nós vamos ter ainda mais tempo, e isso se não tivermos recusadas a maioria das licenças, né? E ainda mais a insegurança jurídica, não vamos saber o que o IBAMA vai exigir e como que o IBAMA vai proceder com esses licenciamentos, né? Nós temos aí outras espécies classificadas como exóticas e invasoras, e o IBAMA restringe a poucos locais do Brasil, o IBAMA restringe a poucas licenças por ano, enfim, o IBAMA cria uma burocracia gigantesca para licenciar esses criatórios, o preço é alto, precisa de consultorias para que esses criatórios sejam licenciados. Então, quer dizer, uma cadeia produtiva que vinha se desenvolvendo já, o Brasil como o 4º maior criador do mundo, depois de anos de sofrimento, de investimento, agora o Brasil vem e joga essa água de água fria, esse balde de água fria, e ainda começa a permitir a importação da Ásia, do Vietnã, que é um grande criador, e outra, né? É difícil competir com os países asiáticos, porque, vamos lembrar, não tem uma legislação trabalhista como a nossa, então o custo de produção deles é muito menor do que o nosso, as regras ambientais deles praticamente não existem, então são países que vão trazer os peixes a custos bem menores do que os nossos, né? Carga tributária muito menor. Então, o Brasil sabotou o agronegócio mais uma vez, né? Criando regras difíceis para os nossos produtores e permitindo a entrada de concorrentes com custos muito menores e com regras muito mais frouxas do que os nossos, né? Não sei o que o governo quer, mais uma vez, sabotando uma cadeia importante do nosso agronegócio. Concorrência desleal, procedência duvidosa. No ano passado, houve uma repercussão toda quando o governo já tinha permitido essa importação do Vietnã, né? E veio essa questão da criação lá, é totalmente desigual, não tem a qualidade, não tem investimento, não tem a tecnologia que aqui no Brasil. E aí, JBS envolvida, fica aí a seu critério os comentários. Também falando sobre a crise do leite, né, doutor? Já mostramos aqui que os produtores do leite estão à beira de um colapso. Não sabem se compram ração para a vaca ou alimento para a família. Mais um desmonte do governo da esquerda. Com a liberação da importação do leite imposta, para você entender, que não se sabe a procedência também, qualidade e tudo mais, que estão ali na mistura, o preço para o produtor brasileiro aqui cai, só que os custos de produção se mantêm elevado. Claro que a conta não fecha. Mas pegando esse gancho, doutor, de como o governo brasileiro trabalha contra o agro, ao contrário de qualquer outro país. A França, por exemplo, já se mostrou contrária ao acordo do Mercosul, que está aí há anos, né, sendo discutido, justamente por quê? Para proteger os produtores franceses. Bem diferente. O único que quer prejudicar o produtor brasileiro é o Lula, é a esquerda, porque o agro é o que dá certo nesse país, eles são contra o que dá certo. Mas até quando, doutor, o produtor brasileiro vai aguentar ser sufocado?
A cadeia do leite tem enfrentado problemas, né, custo de produção altíssimos, né, com ração, o preço do milho também alto, que é uma das bases, né, da alimentação animal. Então, quer dizer, problemas sérios, o preço também do leite com instabilidade, né? Então, já é uma cadeia que vem sofrendo há bastante tempo. A questão da importação do leite em pó, mais uma vez o governo permitindo aí a entrada com uma certa frouxidão aí desse produto, o que aí vai prejudicar ainda mais o produtor local. Isso mostra que o nosso governo não tem a proteção aos nossos produtores locais que outros países têm. Nós vemos excessos em alguns casos e nós vemos proteções corretas em alguns países. Nós vimos toda essa briga com relação aos Estados Unidos, e isso mostra o seguinte: os Estados Unidos, durante anos, teve políticas totalmente abertas para alguns locais, e o Donald Trump, uma hora, disse: não, peraí, vamos equacionar as tarifas, porque eu preciso proteger a minha indústria, a minha produção local, e ele está correto em termos, em proteger, porque houve uma migração muito grande da indústria americana para a China e para alguns locais, e é isso que ele está fazendo. Na Europa, já falamos aqui várias vezes sobre o acordo União Europeia-Mercosul, né, que foi celebrada, que era a primeira a intenção, né, de celebrar o acordo. Eu já falei aqui algumas vezes, inclusive estive na Europa, em alguns países, vendo que a maioria dos países é contra, inclusive liderados pela França, que é a segunda maior economia europeia, né, depois da Alemanha, e a França protege seus produtores. Então, eles protegem de forma aguerrida, inclusive levantando dúvidas totalmente infundadas sobre a questão ambiental brasileira. Lembrando que o Brasil tem uma legislação ambiental mais rígida do que a França, no que diz respeito a código florestal, a preservação de matas nativas. Temos uma legislação mais rígida do que a França, e a França usa isso contra o Brasil, até usando inverdades para proteger os seus produtores. Então, os países protegem muito os seus produtores locais. Então, o Brasil não precisaria chegar ao extremo da União Europeia de fornecer subsídios, enfim, até porque a União Europeia faz isso porque não tem área, né? Tem países lá com áreas pequenas, climas severos, e o Brasil tem com mais condições de produção. Agora, o Brasil poderia, pelo menos, não sabotar o agro. Nós já falamos aqui, se o governo não interferisse de forma negativa, como faz agora na questão da tilápia, ou pelo menos fosse um pouquinho mais coerente na questão das importações, com relação à questão do leite em pó, já seria bom. Pelo menos protegesse um pouquinho o seu produtor, já seria ótimo. Não precisa chegar ao extremo do protecionismo como na Europa, mas pelo menos preservar um pouco a cadeia produtiva brasileira e não jogar contra o agro como tem feito. O governo tem uma política de juros, uma política de crédito, uma política tributária, uma política de logística, onde o governo é contra o agronegócio brasileiro. Isso é um absurdo. Nós vemos os governos mundiais favorecerem o agronegócio, e o Brasil, que tem um agronegócio campeão mundial, né, em produtividade, joga contra o agro, esse governo principalmente. Isso é uma vergonha. Doutor, quero ouvir sua opinião. Foi preso nesta quinta-feira o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, pela Polícia Federal. Ele foi demitido do cargo em abril, depois que o escândalo aí veio a público. Parece-me que até um pouco tardiamente, né? A Polícia Federal, claro, está fazendo as suas investigações. Não queremos que ninguém seja preso injustamente, né? Para depois ter a sua vida liquidada, né? E depois ser solto por não ter provas. Mas me parece que havia bastante provas contra o ex-presidente do INSS, enfim. Mais um escândalo nesse governo, né? Vimos também aí alguns presidentes, alguns dirigentes da CONTAG, se não me engano, essa entidade, né, da agricultura, também afastados. É uma vergonha, né? Bilhões e bilhões de reais descontados, né, de agricultores aposentados. Então, é a farra com dinheiro público, né? São aposentados que não têm a mínima noção do que está sendo feito com o seu dinheiro, que ganham aí um salário mínimo
e para eles R$50 faz a diferença entre, às vezes, comprar uma medicação ou se alimentar um pouco melhor, né? E nós vemos aí espertalhões desviando bilhões de reais para comprar carros de luxo, né? Gastar com barcos, com casas nababescas e tirar de pessoas que precisam. Então, isso precisa ser punido, né? Essa finalidade pedagógica, como se diz, né? Para que essas pessoas entendam que realmente há punição, né? Da cadeia, roubar do aposentado, roubar dinheiro público, precisa ter uma punição severa. Nós tivemos péssimos exemplos aí ultimamente, né? Mensalão, Petrolão, tantos crimes que foram comprovados contra o dinheiro público e as pessoas depois foram soltas e estão aí mandando no governo federal, mandando no Congresso Nacional, soltos como se nada tivesse acontecido. Isso é um péssimo exemplo, né? Para a população em geral, para as novas gerações. Isso dá uma impressão de que no Brasil pode tudo, né? Você pode roubar o dinheiro público, você pode roubar de quem você quiser e não acontece nada, e você pode depois ser presidente da República, ser senador, ser deputado, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito ruim, né? Como que você vai educar um filho, um neto, dizendo que o crime não compensa, que você não pode lesar ninguém, roubar o dinheiro público, sendo que depois você tem alguém como senador da República, sendo que houve provas de que ele roubou o dinheiro público. Então, tem que ser isso mesmo, tem que prender. Foi ministro, foi presidente do INSS, roubou dinheiro público, tem que estar na cadeia mesmo. Então, eu acho que a Polícia Federal tem que fazer o seu papel, mas espero que continue, se houver provas, que continue preso, né? E que essa CPI do INSS, CPMI, e que a investigação da Polícia Federal não pare por aí, né? E continue o seu caminho e continue pegando mais gente, inclusive os maiores, né, que estão por trás disso. Que assim seja, doutor. Muitíssimo obrigado, excelente final de semana. Obrigado igualmente, Joyce, a você e nossos telespectadores. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história.
Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Qual que é o perfil? Eles moram ali perto? Como que eles foram selecionados? Eles já trabalhavam com agricultura? Qual que é o perfil mais ou menos que vocês têm desses parceiros? Olha, eu acho que para responder eu traria uma palavra inicial que é a diversidade. A gente tem uma diversidade gigantesca de pessoas que ocupam esses terrenos. Mas dentro das nossas pesquisas, né, que nós fomos para campo, abordamos as pessoas que estão trabalhando, nós entendemos que essas pessoas têm um perfil de mais de 50% dos nossos agricultores têm mais de 60 anos. Então, boa parte deles já estão aposentados, inclusive recebem a aposentadoria e utilizam a horta, né, o trabalho, a venda, tudo que eles estruturam dentro desses terrenos como uma renda extra. Então, esse é o perfil, e aí continuando, né, um perfil majoritariamente masculino, mas também tem muitas mulheres que acabam se envolvendo, ou no caso de algumas agricultoras que o marido era agricultor, aí faleceu, ela ficou na horta, ganhou gosto daquilo, aprendeu a mexer com a terra. E até mesmo pessoas que saíram do mercado convencional de trabalho e foram para a agricultura urbana. Então, a gente tem perfis variados, é uma diversidade muito grande, mas o que é majoritário em todos eles, é unânime, é que todos falam que tem uma boa saúde mental hoje, graças à horta. O gosto de mexer com a terra, você falou aqui, né? Vamos ouvir aqui uma das parceiras. Meu nome é Ana Albertina de Souza, sou horticultora há quase 2 anos e meio. Eu entrei para esse projeto porque eu tive algumas síndromes diagnosticadas por médicos quando eu trabalhava em uma empresa multinacional. Por conta de todo o desgaste, da correria, houve um estresse pós-traumático por conta de muita cobrança na entrega de resultado. Com o passar do tempo, na verdade, eu fui melhorando por conta da natureza, de mexer com a terra, e se tornou complemento para a renda porque, infelizmente, me aposentei por tempo de serviço, por contribuição, mas é muito baixo porque eu não tinha idade na época. Então passou a ser um complemento para a minha renda e que me ajuda muito, e é muito bom você lidar com pessoas, lidar com a natureza, porque você acaba tendo uma troca, é uma doação de você para com o meio ambiente, o trabalho que você faz, as pessoas com as quais você tem contato. Então isso me fez muito bem, foi muito bom para a minha recuperação. Uma renda extra, e essas pessoas acabam contato com a terra, como a gente acabou de ouvir aqui, faz bem para a saúde mental, e são pessoas que às vezes não tinham oportunidade, até por questão de espaço, né? Trabalhar com uma horta, e hoje... e também tem horta, tem ervas medicinais, vários cultivos, vários produtos. Exato. Como eu comentei, né, a diversidade de pessoas também traz uma diversidade de plantações, de cultivos. Então, nós temos, sim, áreas que são produtivistas, que visam quantidade de produção para vender, e tem pessoas que é a nossa maioria, eu diria de mais de 95% dos nossos agricultores, tem uma agricultura familiar. E aí, falando no benefício como um todo, né? As cidades hoje, as megalópolis como São Paulo, por exemplo, ela tem uma característica muito sufocante, digamos assim. Então, você, por vezes, em bairros periféricos, você não tem um espaço de lazer para você acessar. Você tem desertos alimentares, que é um termo que a gente utiliza para a característica de quando nem que você queira comprar um alimento natural, você não consegue ali em 400 metros do seu ambiente. Então, você vai ter acesso a alimentos embalados, mas você não vai ter acesso a esses alimentos naturais. Então, trazendo todas essas problemáticas, a horta, o Hortas em Rede, ele soluciona esses problemas, porque eles estão inseridos dentro das comunidades periféricas, eles estão dentro de centros muito populosos, geralmente, como eu comentei, periféricos, então é um volume uma densidade demográfica muito grande.
e essas pessoas acabam utilizando a área da horta como lazer. Então, por vezes, a gente está fazendo algum trabalho de pesquisa, alguma coisa dentro das hortas, a gente vê as pessoas chegando, você pergunta o que você está fazendo aqui, né? Eu não tinha muita coisa para fazer em casa, então eu vim para cá, vim arejar a cabeça, vim colocar a mão na terra, ajudar. Então, você tem uma noção de comunidade ali fortalecida dentro das hortas. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. E como que é feita a escolha dos alimentos, das hortaliças que vão ser cultivadas? Vocês influenciam, o produtor escolhe? Olha, a gente procura não influenciar a ponto de denominar o que eles vão fazer dentro do terreno. Mais uma vez, como são pessoas diversas e temos muitas histórias ali, muita bagagem, então a gente acaba preferindo não influenciar. Mas o que a gente faz dentro da empresa é dar uma orientação do que pode ser melhor ou pior dentro da condição que ele tem ali. Então, São Paulo, mudanças climáticas, então são temas muito latentes que acabam influenciando dentro das produções. Então, a gente acaba orientando algumas proteções, digamos assim, e também orienta, por exemplo, a não utilização dos agrotóxicos. Então, a gente acaba dando uma orientação básica sobre como trazer outras plantas para ajudar nesse afastamento de pragas, como ter uma plantação, canteiros bem direcionados, onde não descumpram as regras dentro do terreno. Então, a gente acaba dando uma orientação mais generalista e dicas generalistas, né, como fertilizantes naturais e esses outros temas mais voltados para polinizadores e afins, justamente para eles conseguirem ter uma noção de como melhorar aquela plantação. Mas, mais uma vez, né, tem pessoas que acabam trazendo punks, que são as plantas não convencionais, né, que a gente não tem acesso ao mercado, então eles gostam muito de plantar. Temos casos de uma mulher indígena que acaba fazendo algumas mudas para poder levar para a terra dela, né, para onde ela nasceu, as aldeias que ela tinha contato. Então, cada um vai trazer o que tem melhor de si ali dentro do terreno. São 54 hortas em 6 municípios, onde vocês têm concessão, mais de 80 parceiros aí, mais de 80 produtores, agricultores envolvidos, e vocês com certeza têm planos de expansão, porque você falou no início aqui que vocês já estão tratando a regularização em outras áreas, outras regiões, né?
Sim, é que o projeto ele tem que ser olhado com da onde a gente está e para onde a gente quer chegar, né? Então, no passado a gente tinha um número muito grande de pessoas que não tinham o contrato, então nós fomos atrás delas para dar essa regularização dentro do nosso conhecimento. E hoje a gente, com mais fiscalização em campo, a gente também entendeu que tem outras fases que precisam ser vencidas, incluindo mais regularizações ou até mesmo novos terrenos a depender da parceria. Então, a gente olha com um olhar muito faseado, né? O que a gente tem hoje, como a gente pode melhorar e onde a gente quer chegar. E as parcerias, elas entram nesse escopo. Então, quando a gente fala sobre a expansão do projeto, a gente hoje entendeu que sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. Então, precisamos desses parceiros para alcançar esses lugares. E essas parcerias que a gente tem hoje com as prefeituras, incluindo termos que têm números de hortas a serem alcançados, nos traz essa certeza de que o projeto vai expandir. Então, sim, nós temos plano de expansão, seja para regularizar as áreas, sejam também para alcançar novos terrenos que estão desocupados. Então, com as parcerias a gente consegue expandir. São ações que não se resolvem de uma hora para outra, né? Mas você já tem 7, 8 anos o projeto, mas com certeza hoje já está muito mais fácil do que ontem e até usando, né, o modelo que deu certo para poder expandir, para poder levar para outra área, até para poder talvez facilitar algum trâmite na regulamentação aí da área, né? Exato. A gente, como eu comentei, né, nesse papel de fazer conexões e trazer mais pessoas para o debate, então dos pró e contra do projeto ou como melhorar e afins, a gente acaba também trazendo pessoas envolvidas em ministérios, a gente acaba trazendo pessoas que são envolvidas com prefeituras para que a gente consiga dar volume nessa discussão. Então, é o nosso papel, é a nossa principal demanda trazer essa robustez para a agricultura urbana, que em tempos de mapa da fome e essa luta de tentar dar luz para as pessoas que não têm acesso ao alimento é o nosso objetivo como empresa. E o agro é isso, ele tem o poder de transformar as pessoas. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada, é um prazer. Convido a todos a acessar, né, o site do Hortas, conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz. Tem um relato de impacto super bacana para conhecer um pouco dos nossos agricultores e agradeço o convite. Obrigada. Nós que agradecemos e gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.